Muitas vezes Deus não fará o milagre. Mas sabe por quê? Porque ele já está pronto. Somos nós que não estamos vendo. E eu vou te contar essa história aqui na palavra agora. E nós estamos falando de uma história com alguns personagens bem conhecidos que são Abraão, Isaac, Sara, Agar e Ismael. Você já ouviu falar dessa história? Então você vai acompanhar comigo algo que o Senhor queimou no meu coração hoje. Eu quero compartilhar contigo. Então, antes da gente entender tudo isso, né, esse milagre que às vezes o Senhor não faz, nós vamos ter um pano de fundo dessa história. Então, aqui, Sara e Agar já deram à luz aos seus meninos, né? Eles já estão morando juntos. E aí, numa festa, houve uma situação em que Sara não gostou da atitude de Agar. E nesse momento ela pede então para Abraão que mande Agar com seu filho embora. Ela não queria dividir a herança, enfim. E aí, então, Abraão fica angustiado, óbvio, né? E vai conversar com Deus, e Deus então fala que autoriza que era isso mesmo que deveria acontecer. E aí a palavra conta em Gênesis 21 que Abraão então prepara ali uma mochilinha para ela com pães, com água, e ela vai rumo ao deserto. E passa o tempo ali no deserto, só que acaba a água e a comida, e Agar então começa a ficar apavorada. E qualquer mãe ficaria no lugar de Agar, né? E aí a palavra conta então que Agar deixa o seu filho em meio aos prantos, e ele também estava chorando muito embaixo de um arbusto, e senta longe, uns 50 metros dele, porque ela não estava mais aguentando ver o filho chorar de fome e de sede. E aí a palavra conta, e a gente vai ler então o 16, Gênesis 21, 16, que diz assim: e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus lá do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela então viu a fonte. Foi lá, encheu as vasilhas de água, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Então a gente vê aqui que o milagre já estava feito. Deus não fez. Deus ouviu, Deus estava com ela, todo o percurso. Deus mandou o anjo, ele estava no percurso do deserto, ele estava com ela. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. E a palavra então diz que o Senhor mandou o anjo ir lá ver o menino. E também falou para ela, o que lhe aflige? Muitas vezes, óbvio que eu sei que o Senhor sabe o que está passando, porque a palavra diz que o Senhor estava com ela. Mas muitas vezes o Senhor quer ouvir da nossa boca. O Senhor quer ouvir a nossa oração. O Senhor quer ouvir, o Senhor quer intimidade. Filho, o que está acontecendo? Nós, com nossos filhos, muitas vezes a gente sabe o que aconteceu, mas a gente quer ouvir, a gente quer sentar, a gente quer dar carinho e atenção. Então a gente precisa ter esse diálogo, né? E aí a palavra então conta que Deus lhe abriu os olhos. E aí a palavra diz que ela andou, que ela precisou procurar. Não, a palavra diz: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Essa fonte estava à distância de um olhar. É como se Deus tirasse uma venda dela e ali ela visse, ela estava sentada. O Senhor não falou aqui, a palavra não diz que ela andou, procurou, andou muito tempo, não. Ela abriu os olhos, Deus lhe abriu os olhos, porque ela estava com uma venda, e ela viu. E aí, nessa tarde, há uma reflexão, o Senhor me entregou sobre isso. Muitas vezes, os nossos olhos estão vendados em função de muita murmuração,
o nosso desespero é tanto em meio a uma situação tão grave, e aqui era porque ela estava morrendo, e o filho também estava morrendo. A gente sabe que, né, segundo a ciência também, a gente sabe o que acontece com o nosso corpo quando vai ficando sem água. Então a gente entende que era uma situação de vida ou morte, e a água estava ali. E muitas vezes a gente pode entender assim, né? A gente já passou por isso. Quantas vezes a gente já reclamou, já murmurou, e a gente não viu a solução logo. A gente não viu a situação que estava a prestes para acontecer, e a gente estava tão focado naquilo que a gente não tirava os olhos do problema. A gente só pensa no problema. E quando a gente lembra da passagem, né? Que diz que a fé a fé é algo que eu creio e não que eu vejo. Então, muitas vezes, o crer tem a ver com nossos pensamentos. A gente tem que pensar, tem que imaginar, tem que crer. Se a nossa mente está ofuscada e cheia de murmuração e cheia de problemas, a gente não consegue ter essa fé. E então, por que então a Agar não pediu antes? Porque eu creio que Agar, nesse momento, ela achou que Deus tinha abandonado ela no deserto. Porque a palavra conta que Agar abandonou Sara. Lá atrás ela era serva de Sara, ela era fiel, e por um momento ela abandonou. Então muitas vezes o que a gente faz, a gente acha que o outro vai fazer, e também Deus. Quantas vezes a gente achou que Deus nos abandonou em meio aos nossos desertos, em meio aos nossos problemas? Porque nós somos acostumados a abandonar. Só que Deus nos fez a imagem a semelhança dele, e não como nós somos. Então nós temos que olhar para Ele. Ele não abandona, Ele não mente, Ele não trai, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Então a gente tem que sempre se espelhar nele. E quando a gente olha para a nossa natureza, do que a gente acaba colocando isso, essa perspectiva de quem somos no nosso problema. Então, Agar, ela também abandonou o filho. E esse sentimento de abandono estava muito latente na vida de Agar. Então ela achou que Deus também tinha a abandonado. E ali a palavra conta, né, que Deus poderia ter feito um milagre e aparecesse ali do nada uma fonte? Poderia, mas a fonte já estava ali, a palavra conta. Que a fonte já estava ali mesmo antes dela ter sentado ali. Então eu te digo nesse dia que muitas vezes o milagre já está pronto. O milagre já está pronto e ele está à distância do nosso olhar. E a gente não tem visto. Então eu te digo nesse dia que se por acaso tens passado por alguma situação que você acha que não tem jeito, que Deus te abandonou, peça para o Senhor tirar as vendas dos teus olhos. Limpe a sua mente, tire todos os pensamentos negativos, as murmurações, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente e você vai ver o milagre a um passo dos seus olhos. Tenha um lindo dia e que essa palavra possa ser rema na sua vida como foi na minha. Deus te abençoe.